Fala pessoal, beleza? Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre histórico, tá? Só que o histórico ele é bem complexo aqui no Elipse, então a gente vai pegar só uma ramificação dele, tá? Por enquanto, que vai ser a parte de tabelas, essas coisas, beleza? Porque a gente pode trabalhar com histórico em gráfico, as consultas de histórico. Quero fazer de uma forma bem generalizada para mostrar para vocês o que dá para fazer com essa parte de tabela. Então vamos abrir aqui nosso aplicativo. Então está abrindo aqui o Elipse Escada. Pronto. Vou abrir a minha última aplicação. Então abrir a aplicação. Detalhe, eu percebi depois que o nosso alarmes e receitas, tá? Ficou com o mesmo número da aula. Então aqui eu vou mexer, ó, F2, vou deixar a aula 8, beleza? Vou abrir a receita, vou salvar como, agora sim, aula 9, histórico. Beleza? Salvei. O que a gente vai querer dessa aula e que histórico que a gente vai querer fazer, tá? Então, ó, eu vou voltar aqui na minha tela principal, que é essa daqui, e eu vou querer fazer um histórico de pesquisa de aluno, ou seja, quais foram as pesquisas que foram feitas nos últimos segundos, minutos e assim por diante, tá? Então, um histórico geral de tudo que foi pesquisado. Beleza? Obviamente aqui não entraria muito em questão para essa aplicação mesmo, né? Porque não interessa muito para a gente o que foi escrito aqui no RM e o histórico que foi pesquisado. Mas aqui é só um exemplo de aplicação que aí depois cada um aplica no seu aplicativo da maneira que quiser em uma máquina, tá bom? Por exemplo, em histórico eu já fiz, do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, para verificar amostras que estão sendo registradas dentro de freezers, tá? Então, assim a gente consegue saber também o tipo de amostra e aqui, por exemplo, a gente vai pesquisar os alunos, tá ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Organizer, vir aqui agora em históricos, tá? E criar um novo histórico. Ele abriu aqui o IST1. Quando clica aqui no IST1, aparecem as propriedades dele. Então aqui no IST1 eu vou escrever histórico de aluno, tá ok? E ele também, assim como a receita tem o arquivo .recipe.rcp, aqui o histórico também vai salvar um arquivo na pasta da sua aplicação. E esse arquivo é o .dat, tá? Então aqui eu vou mudar o nome dele também, só para deixar bem organizado. Vou colocar do que ist, vai ser ist underline alunos.dat, beleza? Aqui a gente tem a opção do máximo de registro dentro desse histórico e o tempo de escrita caso ele esteja habilitado por scan. Tá? Então, assim, se for alguma variável de processo, se for algum, sei lá, aquela medição de tensão que eu quero gravar em histórico, eu tenho que gravar de tanto em tanto tempo, então por scan. Então, isso aqui é habilitado. Como o nosso histórico vai ser aplicado em uma pesquisa, eu não preciso ficar guardando um registro a cada segundo, né, do jeito que está aqui. Então eu vou tirar esse habilitar, esse negócio que já habilita histórico por scan. Sou eu que vou dar o comando quando ele vai ter que salvar no histórico ou não, tá bom? Bom, o que mais a gente tem aqui? O tag, né? Vai ser no tag que eu vou colocar o que eu vou querer salvar no meu histórico. Como a gente vai trazer o URM e o nome do aluno para o histórico, então eu vou colocar aqui, ó, a minha tag, a tag Excel, nome do aluno, tá? Quando eu adiciono, ele me pergunta qual que é o tipo dessa minha variável, tá? Só para ele organizar tudo certinho dentro do meu histórico. O tipo dela, ó, tem vários tipos. Eu vou colocar string, tá? Porque vai vir uma palavra de texto para gente do Excel, tá? O nome do aluno ele é grandinho, vou deixar com tamanho 30, beleza? Então ele adicionou aqui. E vou adicionar também o RM. O RM eu também vou deixar string. Só que repara, na nossa tabela do Excel, o RM tem 4 números, 5. Tá? Então eu vou deixar aqui 5 números. Beleza? Ou então, ó, eu vou deixar 5 números aqui. Fechei.
Então eu tenho o RM e o nome. Se eu quiser adicionar mais dados, mais tags nesse histórico, eu posso adicionar sem problema nenhum. Tá? É só ir adicionando aqui ou removendo. Tá ok? Então pronto, a gente já preparou a estrutura do meu histórico. Tá? Eu tenho sempre que atualizar o campo dele, ou seja, atualizar como que ele ficou. Né? Então, ó, atualizei, pronto. Se eu venho aqui e adiciono mais uma tag, eu venho aqui depois e atualizo a estrutura do meu histórico. Beleza? Então, ó, esse tempo de escrita, como a gente tirou, habilita por scan, ele não está funcionando. E o máximo de registro está funcionando. Tá? Então, os máximos de pesquisa que ele vai salvando. Então, ele ficou assim, ó, data type, nome do aluno e o URM. Tá? Se depois a gente quiser mudar o tamanho, é só vir aqui e aqui. Beleza? Legal. Então, já foi feito o arquivo do histórico. Como que eu vou mostrar aqui na minha tela inicial? Tá? Vou vir aqui em objetos. Esse cara é o browser. Tá? Ou seja, ele vai me dar um retorno em tabela. Vou clicar nele e abrir aqui um browser na minha tela inicial. Beleza? Agora, esse objeto é o mesmo para todos os tipos de histórico. Então, a gente precisa falar para ele qual o histórico que ele vai puxar para mostrar na minha tela principal. Então, vou dar 2 cliques. Ele aparece um browser, ou seja, um negócio de pesquisa, né? de visualização de pesquisa. Vou vir aqui em bancos de dados, ou desculpa, vou vir aqui em configurações e falar qual que é o arquivo fonte. Repare que quando eu dou um localizar, ele abre a pasta da minha aplicação. E ele já criou aqui o arquivo histórico aluno.dat. Tá? Ó, foi criado agora. Vou selecionar ele e abrir. Ou seja, ele vai me trazer aqui qual que é, na verdade, já a estrutura do meu histórico. Né? Como a gente só tem a data time, o nome do aluno e o aluno, o RM dele. Beleza? A gente consegue mexer e padronizar cada coluna. Então, vindo aqui em banco de dados, eu tenho cada coluna aqui, ó. Ah, professor, eu quero primeiro o RM do que o nome. Então, eu clico no RM e posso mandar para cima. Tá? Mudei, repara que aqui ainda não foi alterado a estrutura. Então, eu venho aqui e atualizo a estrutura do arquivo. Olha, ele jogou aqui para a direita, para a esquerda, no caso. Ah, ficou muito apertado aqui a coluna. Venho aqui no RM, vou falar que o tamanho dessa coluna, não do que está sendo gravado, gravado foi lá no tag que a gente colocou 5. Né? O tamanho dela, eu vou colocar 10. Vamos ver como que fica. Ficou melhorzinho. Beleza? O nome do aluno quero aumentar um pouco, vou colocar 35. Atualizei. Então ele se ajustou. O data type, ele já vem com formato pré-determinado. Tá? Então a gente pode alterar isso também. Então, ó, formato data, eu quero, sei lá, aqui ele está mês, dia, hora, minuto. Não, eu quero dia, então vou colocar dia, barra, mês, dia, barra, mês, barra, ano, YYY. Na verdade, só vou deixar 2 anos, né? Porque não precisa colocar 2021. Só o final 21 já vai entender que é desse ano. Hora, minuto, se eu quiser colocar segundo, 2 pontos SS. Beleza? Ok. Aqui é a etiqueta, ou seja, é o como que ele vai aparecer aqui em cima. Do que data, né, da date time, eu vou colocar aqui hora, não, data, hora. Então, ó, atualizar a estrutura, então ele arrumou aqui, ó. O aluno RM está com esse underline. Então, do que isso? Só vou escrever RM. Atualiza, RM. Aluno nome, só vou escrever nome. A gente sabe que é referente a um aluno. Então, a gente prepara a estrutura. Beleza? Então, ficou dessa maneira. Deixa eu fechar aqui, só vou abrir aqui um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui, né? Ó. O objeto, pronto. Deixa eu jogar tudo para o lado esquerdo aqui, para caber um pouco mais, ter um pouco mais de espaço. Está aqui. Beleza? Vamos ver o que mais a gente tem. Ó. Consegue mudar a cor do cabeçalho, do título. Então, vou colocar aqui, por exemplo, como estou seguindo o padrão, vou colocar um cinza
com a cor preto, né? Posso mexer na fonte. Então, a fonte eu vou deixar um Arial. Aqui ele não tem, né? Ele já é uma fonte pré-determinada. Então, calma aí. Só vou aumentar o tamanho dele. Negrito, 12. Pronto, ó, ficou um pouco maior. Preciso abrir um pouco mais de espaço aqui. Pronto. Vamos ver. Vamos dar uma organizada aqui, né? Como a gente está colocando mais informações. Vou deixar isso aqui, tag Excel. Vamos dar uma organizada aqui na nossa tela, né? Tag Excel. Trazer ele mais aqui para o canto. Diminuir um pouquinho tudo aqui. Só foi o exemplo, né? Vou deixar aqui ainda. Vou trazer ele aqui para cima. Beleza? O que mais falta? Deixa eu ver o que mais tem. Ó. Fundo das linhas, texto das linhas, fundo selecionado, texto selecionado, linha de separação. Então, se eu quiser do que preto aqui deixar um cinza também, ó, ele fica um pouco mais escondido assim, né? Beleza. A ordem, se é crescente ou decrescente. Tá? Vou deixar decrescente sempre para o último dado que entrar no nosso histórico ficar aqui na primeira linha. Beleza? Então, configuração é onde a gente coloca. Consulta. O que seria essa consulta? Tá? Se minha consulta vai ser, digamos que ao vivo, então eu faço uma alteração e ela já aparece. Ou se eu quero fazer pesquisas, então de um tempo pré-determinado, só quero que apareça aqui de tal dia até tal dia, de tal hora até tal hora, tá? Ou somente as mais recentes, do último, por exemplo, um mês, tá? Então a gente pode deixar assim para não ficar carregado muito a tela também, né? Então, ó, pode ser ou toda a minha base de dados, ou um período pré-determinado, ou os últimos registros de um ano, de uma hora, do último minuto, tá? Eu vou deixar esse daqui, ó, do último mês, tá? Como a gente está criando hoje, não vai ter nada mais além do que isso, tá? Então, tanto faz eu deixar esse ou esse, beleza? Mas aqui é legal porque são propriedades que a gente consegue alterar depois. Então, sei lá, para o operador ou para algum administrador, checar realmente os dados de pesquisa num determinado período. Então, a gente consegue colocar essas informações no supervisório também, tá? O banco de dados é o que a gente mexeu, tá? Tamanho, moldura. Moldura aqui não precisa, né? Porque ó, o título aqui normalmente fica desclicado, porque a gente sabe que é o histórico de pesquisa de alunos, tá? Se quiser colocar, é só colocar, ó. Dá um negócio aqui, coloca histórico de pesquisa de alunos. Então vamos deixar bem informado aqui, ó. Histórico de pesquisa de alunos. Beleza? Script ainda nada. Legal. Se eu rodar a minha aplicação, não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não estou mandando salvar ainda essa pesquisa. Tá? Como que a gente vai mandar salvar a pesquisa? Lembra que eu tirei o scan? Então ele não está fazendo por tempo. Eu tenho que mandar ele escrever e mandar ele aparecer. Tá? Eu posso fazer assim, ou a gente pode criar um botão, ou como eu estou trazendo automático essa pesquisa, seria bom que ele atualizasse o histórico automaticamente também, sem botão de atualizar aqui, tá? Como que a gente faz isso? Nós vamos mexer no script desse tag aqui do nome, tá? Então, ó, vou vir aqui no meu Organizer, vou vir aqui em Tags, vou vir no tag Excel. Eu posso ir tanto no RM quanto no nome, tá? Eu vou escrever no nome porque assim é certeza que ele pesquisou ou que o operador pesquisou algum aluno. Se eu colocar no RM, se ele escrever qualquer coisa aqui, ele vai atualizar o meu histórico. Não, né? Eu não quero assim. Eu quero só que ele atualiza se ele pesquisa algum aluno efetivamente, tá? Então eu vou vir aqui no nome, que ele só altera se ele traz do Excel alguma informação, e vou vir aqui no meu script, tá?
e vou criar um script com onValueChange, ou seja, quando o valor da tag é alterado, ou seja, quando realmente eu trouxer algum nome do meu Excel. Então, vou dar um OK. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir o meu pescador. Eu tenho que, antes de trazer um arquivo ou de escrever algum dado no meu histórico, eu tenho que abrir esse histórico, o arquivo DAT. Tá? Então, o que, que eu faço? Venho aqui no meu histórico, histórico do aluno, e vou selecionar aqui a opção Open, ou seja, abrir o arquivo do histórico. E vou colar aqui no script. Tá? Então, estou abrindo meu arquivo. Depois disso, eu vou mandar escrever. Então, na próxima linha, eu vou vir aqui, abro de novo meu histórico, histórico do aluno, write record, ou seja, adiciona um novo registro para o arquivo de histórico. Vou colar no meu script. Beleza? Além disso, o que eu quero fazer? Eu quero atualizar o histórico depois de escrever. Então, eu vou vir aqui de novo, histórico, e vou selecionar aqui esse cara aqui, ó. Cadê? Update, ou seja, atualiza as alterações feitas no registro. Beleza? Só que detalhe, isso daqui eu estou fazendo no arquivo de histórico, tá? O que eu tenho que fazer também é atualizar o que eu estou mostrando na minha tela inicial, ou seja, atualizar essa tabela. Então, eu vou dar mais um Enter. Vou pesquisar agora a minha tela, vou abrir a minha tela, abrir a tela principal, e esse browser 1 é esse objeto aqui da minha tela, meu objeto de pesquisa. Tá? Vou vir nele e vou selecionar esse Update Query, ou seja, reavalie a consulta. O que eu fiz aqui? Ó? Abri o meu banco de dados, escrevi e atualizei o banco de dados. Agora eu vou dar uma atualização aqui no meu objeto de consulta. Entendeu? Vou checar ele aqui. Ok, não contém erros. Vamos ver se funciona esse histórico. Tá? Vou salvar e executar. Olha que legal. Ó. Eu não posso esquecer de abrir o meu Excel. Então, ó, ele só vai funcionar se eu abrir. Vou abrir meu Excel, ele está abrindo. Abriu aqui na minha segunda tela. Beleza? Ó, tá aqui. Se eu escrever, por exemplo, a URM 26537, trouxe o nome da minha aluna Larissa Teixeira. E ele veio aqui para o meu histórico. Então ele está falando que na data de 4/6, que é hoje, às 11h12, eu pesquisei o URM 26537 e me trouxe o nome do aluno. Então ele tem esse histórico. Vou pesquisar aqui 26462. O Eric, então ele trouxe aqui que nessa hora eu pesquisei do Eric. Se eu pesquiso um RM que não existe, ele traz o ND. Então, ó, aqui ele também faz esse histórico dessa pesquisa mesmo que eu não trouxe nada, tá? Se eu quiser, quer ver, eu vou tentar fazer um teste, hein? Não sei se funciona, ó. Eu não quero que ponha no meio histórico o ND, tá? O N/D. Então, eu vou tentar fazer isso, hein? Eu não fiz ainda, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer que aqui no aluno histórico, o script, ele só realiza esse script se o retorno, se o tag nome, tag Excel nome, for diferente de N/D. É assim que ele escreve? Deixa eu ver. Hashtag N/D. Vamos ver se vai funcionar. Diferente de hashtag N/D. Se for diferente, eu faço isso. Beleza? Vamos ver se funciona? Bom, vou trazer
pegar um aqui, 21746. Natan, beleza. Se eu escrever qualquer outra coisa, ele trouxe ND, porém não salvou no meu histórico. Tá vendo? Então a gente pode até aproveitar esse cara aqui, esse script, para também me trazer, aparecer uma message box falando que aluno não foi encontrado. Então vamos fazer isso, ó. Se for diferente de ND, ele aparece isso. Se não, else, ó, vamos organizar aqui, vamos organizar aqui, vamos organizar aqui e aqui. Se não, vai aparecer o message box escrito aluno não encontrado. Beleza? Então, ó, se ele não retornar n/d, ele salva. Se não, ele aparece aluno não encontrado. A gente podia fazer ao contrário também, né? Ó, deixa eu copiar e colar aqui, só para mostrar. Se ele trouxesse igual a n/d, a gente poderia escrever aluno não encontrado. Se não, quer dizer que ele encontrou alguém, a gente poderia escrever o histórico, tá? Então eu estou perguntando se ele é diferente de nada ou se ele é igual a nada, tá? Então tem essas duas maneiras de escrever o script. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês também é o comentário no script. Se eu quero colocar algum comentário, tá? Se eu escrever alguma coisa aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, isso aqui vai significar para a gente, verifica se o retorno do Excel está não está vazio. Se eu quero escrever um comentário, aqui ele vai dar pau, ó, porque ele acha que isso aqui é uma instrução. Para eu falar que isso daqui é um comentário, é só colocar barra na frente. Então eu coloquei barra, tudo que vem na frente é comentário. Repare que ele não vai mudar a cor, o tipo de texto, mas ele se torna um comentário. Então, ó, o script não contém erro. Vamos ver se ele funciona agora? Tá aqui. Se eu colocar 26864, é um aluno. Matheus salvou. Se eu colocar 752, nada, aluno não encontrado. Ok. Legal? Então aqui eu consigo colocar, eu salvei aqui o 1, 2, 3, 4. Ele trouxe então o aluno certo também. Bom, esse aqui é o histórico. Então agora imagine o seguinte, que a gente queira imprimir esse histórico, tá? Esse histórico de pesquisa. Então vai vir aqui o administrador, alguém, e quer fazer um relatório, né? Imprimir um relatório do histórico de pesquisa. Como que a gente pode fazer? Então, ó, eu estou juntando o relatório com o histórico, tá? Então, primeiro ó, vou dar um ESC aqui no meu supervisório. Vou abrir aqui o meu organizer. E agora, ó, aqui está o meu histórico, tá? O que eu vou fazer agora é criar um relatório, beleza? Quando eu crio um relatório novo, eu tenho 4 tipos de relatório. Análise histórica, ou seja, para eu verificar o gráfico histórico, ou o histórico gráfico de algum objeto, tá? Relatório formatado, se eu quero criar a partir de uma folha A4, ou seja, gerar alguma etiqueta, algum certificado, então algum arquivo que eu queira escrever como se fosse o Word mesmo, a gente pode gerar um relatório formatado, tá? Um gráfico para imprimir dos históricos, ou então um relatório de texto, que é isso que a gente está fazendo. Isso aqui não é um histórico de texto, de um texto, então eu vou utilizar esse relatório texto e aperto criar. Então ele criou aqui o meu relatório, tá? Eu vou chamar ele de relatório de alunos. Beleza? Quando eu faço isso, eu tenho que selecionar aqui a impressora. Só que a gente não tem nenhuma impressora instalada, né? Então, ó, dentro de relatórios ainda, eu tenho a printer, ou seja, as minhas impressoras dos meus supervisórios. Vou adicionar uma nova
e ele veio aqui a minha impressora printer. E aqui vem realmente a impressora que eu tenho instalado no meu computador. Tá? Então eu tenho o Douro PDF, eu tenho impressora física, eu tenho o PDF Creator, tá? Eu tenho duas impressoras geradoras de PDF. Eu vou utilizar esse Douro que eu prefiro ela para mostrar para vocês, tá? Vou dar um OK, beleza? Já instalei a impressora dentro do meu SCADA. Volto aqui no meu relatório e falo então que minha impressora foi essa que eu acabei de adicionar. Então, printer, beleza? Ou posso vir aqui em impressora e selecionar ela também. Legal. Configurações. Qual que vai ser o arquivo fonte do meu relatório? Ou seja, qual o histórico que eu vou puxar para imprimir nesse meu relatório? Então, vou vir aqui em localizar e vou falar que vai vir desse IST aluno, beleza? Do histórico de alunos que eu já tenho criado. Vou dar o abrir, beleza? Então, ele traz todo o meu caminho, por isso que é importante sempre vocês colocarem no caminho correto, senão se eu mudar de um computador para outro, eu perco isso, tá? Eu perco umas funcionalidades, para de funcionar. Vou vir aqui em consulta, por enquanto aqui eu vou imprimir todos os meus históricos, tá? De pesquisa. Depois a gente vai brincar aqui utilizando o intervalo, beleza? Então, ó, as minhas consultas, tá? E aqui o banco de dados a gente também consegue mexer no nas nossas colunas, tá? Como ele trouxe o que eu tenho escrito aqui, ele vai funcionar, ele vai aparecer como se fosse essa tabela no nosso papel, beleza? Então criei o meu relatório. Vou fechar e agora eu vou criar aqui um botão para imprimir esse relatório. Então vou vir aqui em botão, colocar aqui, vou escrever na mensagem imprimir relatório. Ctrl C, Ctrl V, colocar um botão aqui, um amarelinho, o fundo um amarelinho mais escuro, né? Sempre na mesma paleta para deixar um pouco mais harmonioso. A fonte do texto vou colocar um pouquinho maior, negrito 14, negrito 14, tá? E agora a gente vai mexer no script, ou seja, dar uma função para esse imprimir relatório, para esse botão. Então vou vir aqui em script, vou vir aqui on release, lembra que eu gosto de usar o on release do que o on press, para conseguir visualizar a animação de apertar o botão. Então, on release, e aqui eu vou pegar no pescador o meu relatório, relatórios, e vou escolher aqui, ó, o print, tá? Imprime o relatório do banco de dados, beleza? Copiar no script, beleza? Isso daqui eu não vou mexer muito, tá? Porque seria a parte de cabeçalho, rodapé, um bitmap aqui para aparecer no meu relatório, tá? Por enquanto eu vou deixar ele em branco aqui, depois a gente mexe nele. Então, ó, só vou dar um print, beleza? Vou salvar aqui, executar o script, não tem erro. Salvar, aumentar um pouquinho aqui, salvar e rodar a aplicação. Beleza? Então tá aqui, ó. Aqui está todo o meu histórico. Então se eu colocar um agora, então eu vou colocar um aluno novo, vou pesquisar o aluno, deixa eu pegar aqui, 27094. Vitor Daniel atualizou aqui. Beleza. Se eu aperto imprimir relatório, ele apareceu aqui já para eu criar meu Douro PDF. Então se eu tivesse uma impressora física, ele já ia sair na minha impressora. Tá? Então aqui eu vou escrever no próprio desktop mesmo, vou salvar como relatório 1. Tá? Vou criar. Pronto. Plau. Então aqui na minha área de trabalho, ele criou, deixa eu pegar aqui na minha segunda tela, ele criou esse PDF aqui de relatório 1. Quando eu abro ele, ele aparece todos os meus históricos de dentro do supervisório. Tá? Então deixa eu ver aqui, ó. Ó, como é que ele foi para minha outra tela? Então tá aqui, ó. Desde as 11h12h40
11, 12, 40, até o meu último, que é 11, 32 e 39. 11, 32 e 39, trazendo a data, a hora, o URM e o nome. Beleza? Relatório de texto. Esse cara aqui, relatório de texto, é o cabeçalho, né? Então, se a gente quiser colocar uma palavra aqui, ó, uma escrita melhor, então tá aqui. Ele trouxe a descrição, ó, relatório de texto. Então, vou escrever aqui, relatório de histórico de pesquisa. Beleza? Só que tem um negócio estranho, né? A gente montou aqui o nosso relatório de histórico, porém não está servindo muito para nada, né? Porque a gente não está trazendo quem está logado no nosso histórico de pesquisa, certo? Vamos arrumar isso rapidinho, ó. O logado por é o nosso tag. Calma aí. Username, tá? Então o que eu vou fazer? Alterar o meu histórico do aluno. Vou também querer a minha tag da aplicação. Username. E vou adicionar, tá? Vou deixar ele como string. Tamanho 30 pode deixar. Fechei. Então, ó, coloquei mais uma tag no meu histórico. Repara, quando eu for atualizar, não pode esquecer de atualizar, senão não vai funcionar nada daqui para frente, tá? Então a gente está mexendo aqui na estrutura do meu histórico. Quando eu aperto atualizar, ele vai falar assim, ó, uma cópia de histórico do aluno foi feita em histórico aluno underline 0. Aperte sim para manter a cópia ou não para deletá-la. Por quê? Se eu estou mexendo na minha estrutura, tudo que eu tinha no meu histórico eu vou perder. Tá? Então, como ele entende que o histórico é alguma coisa muito importante na máquina, ele faz um backup para, se depois você quiser visualizar esses históricos, você tem ele aqui. Então, ó, ele cria aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Ele cria no Drive C, aplicação, ó, tá aqui, histórico aluno, eu vou apertar sim, ó, sim. Então ele mexeu aqui para mim, histórico aluno underline 0. Então eu tenho backup e daqui em diante, beleza? Então ele faz esses backups do meu histórico. Legal, mexi. Vamos mexer aqui nele. Então, bom, aqui ele é string, beleza. Aqui no meu histórico de pesquisa, vamos mexer nele. Então veio o banco de dados, atualizar a estrutura, ele traz então meu username. Vou mudar a etiqueta para usuário, beleza? Tamanho eu vou deixar 30 também. Atualizar a estrutura, então ele está aqui, ó, usuário, tá? Se eu quiser colocar ele para a esquerda, então é só mexer aqui, né? Então trago ele para cima, para cima, para cima. Atualizar a estrutura. Então primeiro vem quem está pesquisando e por quem que pesquisou, tá? Eu quero diminuir, ficou muito grande. Coloco 15 aqui. Ele diminui a minha coluna. Beleza? Então eu vou deixar dessa maneira. Tá ok? Então vou fechar. Pronto. E como eu coloquei meu usuário aqui, eu só posso fazer a minha pesquisa. Só posso fazer minha pesquisa se eu tiver logado, né? Então eu vou colocar aqui que o URM só pode ser o nível de acesso se eu tiver, por exemplo, 10, que é o nosso usuário Felipe ou engenharia. Beleza? Fechei, pronto, salvei. Vamos ver como que fica? Ó, repara aqui, o que eu tinha antes, eu não estava entrando ainda com o meu usuário, então ele aparece em branco. Tá? Então é só daqui para cima que ele vai funcionar. Ele não deixa eu pesquisar se eu não fizer o meu login, porque nós mexemos no nível do acesso. Vou colocar aqui meu login Felipe. Felipe. Opa. Login Felipe, senha Felipe. Ué. Não fez engenharia. Ele não está fazendo o login. Vamos ver? Vamos ver o porquê?
Ah, ó, eu perdi os meus usuários cadastrados, tá? Eu devo ter apagado algum arquivo que eu não devia aqui, tá? Então eu vou criar esses logins de novo. Então vou adicionar um novo, colocar adm, aqui é o nome, né? Administrador, vou chamar como adm, nível de acesso 1. Próximo. Aqui eu vou criar o outro administrador, tá? Porque sempre eu estou entrando às vezes com administrador, com a senha em minúsculo, né? Administrador. Então agora é o ADM minúsculo, nível de acesso 1. Vamos adicionar um novo aqui. Engenharia. Login Eng, senha Eng, nível de acesso 10. E por último, não menos importante, eu. Então aqui Felipe, senha Felipe. Beleza? 10. Fechei, agora sim. Vamos rodar a aplicação. Login Felipe. Me veio aqui. Consigo mexer então no meu RM. Deixa eu pesquisar algum outro aqui. 26246. Plau. Ele trouxe o Marcos Vinícius e quem pesquisou fui eu, Felipe. Tá? Vou trazer aqui 1234, que é o RM do Kevin. 4321, que eu coloquei do Kleber. Então o usuário também está sendo computado. Vou fazer o logout e o login agora pela engenharia. Engenharia. E vou pesquisar aqui, por exemplo, 26868. Lucas. Então, engenharia pesquisou o Lucas. Tá? Se trazer nada, aluno não encontrado e não escreveu aqui no meu histórico. Vamos trazer 26670. Silas, 26938. Vinícius, 27018. Gabriel. Tá? Então, ó, a gente criou um banco de dados com algumas informações. Tá? Então, vamos só o ADM, administrador. Vou colocar aqui 27017. Maurício, 1234 4321. Só para a gente criar, então, o banco de dados. Vou imprimir o relatório. Tá aqui, ó. Relatório de texto. Já tem um escrito lá, vou substituir. E vou abrir agora. Então, foi esse cara aqui que eu criei agora. 2 cliques. Opa. Ah, BOzinho, hein? Ó, deixa eu deletar aqui. Esquecemos de mexer em um negócio. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. Imprimir relatório. Imprimir. Ó, o que pode ter acontecido? Vamos ver. Aqui na minha tela está certo, mas aqui no meu relatório está errado. O que eu esqueci de fazer? Eu só usei a estrutura do meu objeto de tela e não atualizei a estrutura do meu relatório. Então ficou faltando isso. Então, vou dar um ESC. Vou vir aqui em relatórios. Relatório de aluno. Configurações, consulta banco de dados, atualizar a estrutura do arquivo. Usuário, vou trazer para cima, que eu quero ele na mesma coluna que aqui. Ó. Então ficou faltando esse cara. Rodar, salvar, imprimir. Imprimir é ótimo. Deixa eu salvar aqui, substituir. E agora está aqui. Beleza? Então, ó, eu imprimi relatório de histórico de pesquisa, então ele já veio com minha escrita diferente, tá? E trouxe aqui
os novos históricos. Beleza? Pessoal, esse aqui é o básico do básico, tá? A gente poderia mexer na parte de pesquisa, falar só para mostrar para mim os históricos do último minuto, da última hora, tá? Então tem muitas possibilidades ainda que a gente pode trabalhar, tá? Então isso aqui só foi um tipo de possibilidade de histórico, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai continuar vendo algumas outras opções de histórico de pesquisas, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Abraço. Ah, não esquece de salvar, hein? Deixa eu salvar aqui, ó. Já fui dando tchau sem salvar. Que exemplo. Então, ó, salvei. Agora sim. Tá bom? Falou, pessoal. Até a próxima aula. Abraço.